mas estamos caminhando aí, né? Tá velho, mas vai aprendendo. Irmãos, eu vou espelhar aqui uma questão e no nosso chat aí, por favor. Então, como não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo, né, e tal, então eu queria que vocês olhassem aí o que eu coloquei embaixo no chat aí, por favor, e também aqueles que puderem dar o seu parecer, espelhar um pouco, pensar um pouquinho sobre esse assunto aí, né, o nosso tema hoje, dentro da nossa temática. Eu preciso compartilhar aqui o meu PowerPoint. Como se faz aqui? É no chat screen? Ah, tá aqui. Compartilhar a tela? Isso. Tá Aí. aparecendo já pra gente, pastor. Tá aparecendo? Ah, então. Ok. Então tá. Então eu já aprendi aqui. E para eu sair, como é que faz? Isso aí eu vou fechar. Bom. Aqui, ó. Deixa eu aprender primeiro aqui. Aí, ok. Acho que vai dar para fazer aí. Então tá. Bom, irmãos, então tá uma colocação que eu coloquei no nosso chat aí, por favor, sobre essa ideia da sola escritura, né? A nossa temática hoje, né? E de um modo geral, como é que isso tem sido verdade na igreja hoje? Você vê todo mundo com Bíblia na mão, todo mundo andando, todo mundo falando que crê nas escrituras, mas como é que isso tem sido a verdade na igreja brasileira? Não pensando só na nossa, mas na igreja evangélica brasileira, né? Então, como é que isso tem refletido? Como é que as pessoas têm lidado com essa questão aí? Eu vou compartilhar um pouquinho nosso PowerPoint aqui, né? Deixa eu ver. Matheus, volta aqui. Diga. Vai dar certo, viu, gente? Tá certo. Mas eu queria ver o pessoal aqui, como é que faz. Stop. Não. Apareceu. Tinha aparecido, pastor, pra gente. Apareceu, mas aí eu não consigo ver ninguém. Então, clica aqui só um pouquinho, vai dar certo, viu? Aqui. Vai. Então, mas aí aumenta aqui. Boa. Ok. Então tá bom. Falando sobre esse tema, né? Sobre as escrituras, como é que as pessoas têm lidado com isso, como é que a igreja tem lidado com isso. Isso sempre foi um problema muito sério, essa questão das escrituras. Eu quero ler aqui Marcos capítulo 7, o verso 7 ao 9, mas eu vou ler apenas, já está espelhado aqui, então dá para a gente ler. Diz, e em vão me adoram, ensinando doutrinas, deixa eu ver aqui, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Então, jeitosamente, né, dentro dessa ideia aí, jeitosamente rejeita a palavra de Deus e guarda a sua própria tradição. Então, para a gente pensar sobre a sua escritura, e nós vemos que é muito difícil você vai encontrar alguém negando de fato as escrituras. Eu não creio, Bíblia não é a palavra de Deus, isso é um livro qualquer. Então, você às vezes vai encontrar poucos agindo assim. Mas às vezes, jeitosamente, o que a pessoa faz é negar as escrituras. Jeitosamente, até se passando, até por piedade, por piedoso, mas no fundo ele acaba negando toda a escritura, porque se negou o ponto, você negou toda a escritura aí, né? Bom, e todos nós precisamos de um critério para viver. Nós precisamos de um padrão, né? Todos nós. Mesmo quem é ateu e tudo, mas ele tem uma regra, ele tem um preceito que ele vive se dirigindo dentro daquele preceito ali. Não tem jeito. Todos nós precisamos de um padrão. E aí nós vivemos num mundo que está cada dia mais cheio de tudo reivindicando ser verdade, reivindicando ser padrão. Então você vai encontrar uma criança de 5, 6 anos no YouTube e ele vai dizer que ele é um influencer, né? Ele está influenciando alguém, está dando regras para alguém. Aí você vê diferentes credos, posições, mas ele está influenciando, né? E infelizmente está influenciando muitas pessoas mesmo, né? Então, todos os dias nós somos bombardeados com declarações de alguma coisa dizendo isso é verdade, isso é falso, né? E às vezes é difícil você
acreditar numa coisa, depois aquilo era verdade, ou você acredita que depois era falso. E já dizia lá o Joseph Goebbels, né? Acho que pronuncia assim, que era o ministro da propaganda de Adolf Hitler, que ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes, ela vai se tornar verdade. Então, vai repetindo, aquilo vai virar verdade ali. E aí é interessante a gente pensar, porque tem nos Estados Unidos, essa mulher aí, a Oprah, e ela teve por muito tempo um programa lá, não é? Todos os dias lá na TV americana. Depois ela escreveu esse livro aí, né? E ela tem uma coluna que todos os dias também, alguma vez por semana, e ela fala com base até nesse livro, nas suas experiências ali. Então, é o que eu sei com certeza. E ela vai colocar o que ela sabe com certeza ali. E as pessoas se orientando a partir do que ela diz, e ela diz, isso eu sei com certeza. E essa coluna dela, que acho que é mensal, ela vai ensinar as pessoas como lidar com as suas vidas, lidar com os seus relacionamentos, o que é verdade para as pessoas. E aí ela afirma o seguinte, dentro desse livro aí, ela vai dizer assim que o que você tem como sua certeza. E se você acreditar nisso e dizer que aquilo é verdade para você, a sua vida vai mudar a partir daquele seu conceito. A partir daquele conceito seu ali. Vai levar você a encontrar a verdade que vai dirigir a sua própria vida. Então, ela está lá ensinando. Esse livro ficou em 5º lugar de vendas, muitas pessoas acompanhando o que ela diz. Os nossos telejornais também, os nossos programas, que vão abordando regularmente sobre questões de morais, questões legais, questões políticas. Mas está lá a Luciana Gimenez ensinando sobre moral, sobre casamento, como lidar homem e mulher, mulher e homem, coisas assim. Os jornais também, né, cada um com a sua forma de pensar, não é? Com a sua forma de ensinar e dizer as suas verdades também. E as igrejas neopentecostais, né, aí, que estão ensinando sobre teologia, ensinando sobre espiritualidade, ensinando sobre evangelismo, ensinando sobre o ofertar, sobre o dizimar. Então, todo mundo está sendo bombardeado e ensinado sobre dizimar, sobre evangelismo, sobre espiritualidade, através de teologia, através de igrejas pentecostais, neopentecostais, onde o subjetivismo, a experiência, é que os rege. As seitas, por exemplo, é a questão da experiência do seu líder, mas é o que está todos os dias as pessoas sendo bombardeadas e sendo ensinadas sobre teologia, vida, dizimar, a partir daquilo ali, dessas questões todas. Bom, e aí como é que nós vamos analisar essas questões? Como é que nós vamos pensar sobre relacionamento? Eu não sei se os irmãos viram, mas nessa pandemia agora, o nível de divórcio, pedido de divórcio eletronicamente, e ele bateu 100%, mais até 300%. Então, como é que nós vamos lidar sobre essa questão de relacionamento? Imoralidade. O que é moral? Né? O que não é moral? E sobre Deus? Quais os conceitos sobre Deus? Eu já vi mesmo no nosso grupo de WhatsApp algumas pessoas compartilhando alguns ensinamentos que era de espírita. Né? Eu esqueci o nome do camarada agora, mas está muito famoso, e ele é espírita. Ele fala sobre família, sobre amor, assim, que é uma doçura ouvi-lo. Mas ele é espírita, o ensinamento dele é com o cunho espírita. Né? Então, é interessante pensar, e sobre a origem do universo? Né? É o Olavo de Carvalho que vai ensinar essas questões todas. Então, como é que nós vamos nos pautar? Como é que nós vamos nos pautar? E para responder estas e outras perguntas, nós precisamos de uma norma, nós precisamos de um padrão, precisamos de um critério, né? Para que nós possamos recorrer, nos pautar por ele ali. Então, nós precisamos, em outras palavras, de uma autoridade sobre nós. Todo mundo quer ser autoridade, mas nós somos uma autoridade sobre nós. E qual que é essa autoridade suprema para nós? Né, que exerce essa função suprema, esse padrão para nós. Aí essa ideia da palavra de Deus. Né, da palavra de Deus. Ela é a autoridade superior, infalível, inerrante sobre a nossa vida. Então, quão necessário é hoje pensar sobre isso, o papel das Escrituras para a nossa vida. Como era importante lá atrás. Como importante sempre.
E aí, o que eu quero dizer é que a primeira geração a enfrentar esse problema não somos nós, não, de rede social, mídia. A primeira geração a enfrentar esse desafio tão grande em ter um padrão para se orientar e obedece a ela ou não, obedece a outras vozes, está lá no paraíso. Começa lá com a questão de Adão e Eva. Foi lá, como é que enfrentaram o desafio de reivindicações, de verdades concorrentes ali? Adão e Eva. Eles enfrentaram esse problema lá no começo. Deus disse para eles: não comerás, porque se comer, certamente morrerás. Deus disse assim: certamente morrerás. Você pode abrir lá em Gênesis 2:17, você vai ver exatamente Deus dizendo. Esta era a vontade de Deus, ou a palavra de Deus para eles, né? Para que eles não comessem, porque certamente morrerás. Gênesis 2, verso 17, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, mas aí tinha uma outra verdade, uma outra palavra, um outro padrão, que era da serpente, né? Lá do capiroto, lá, né? Que está no capítulo 3, verso de número 4. Então a serpente diz à mulher: é certo que não morrereis. Então temos agora dois padrões. A voz de Deus dizendo: certamente morrerás. A voz de Deus é a sua palavra, né? E a voz da serpente, do mundo, dizendo: não, certamente não morrerás. Bom, e agora, Eva, Adão, como é que eles vão se orientar? O que vai ser padrão para eles? Adão e Eva deveriam julgar agora essa questão, o que era valor para eles, essas alegações, pelo empirismo, pelo racionalismo, deveria racionalizar o que eu devo tomar decisão. Ouvir uma voz de Deus, ouvir a serpente que está aqui do meu lado. O que é certo, o que a mim me parece certo, o que a mim me parece correto. Quer dizer, o que deveria ser o padrão para eles? Nós sabemos, a palavra de Deus. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu naquele momento. Ao invés de olhar para a palavra de Deus, Eva decidiu investigar as coisas por conta própria. Não foi assim? Olha o capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, né, e comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Então, olha, como é que ela vai tomar a decisão? Ela diz assim: eu vou investigar, né? Eu vou ver o que é mais agradável aí, né? Então, assim ela vai tomar a decisão, olhando aí o verso 6, ela pega do fruto, ela olhou, diz: não, acho que isso aqui é mais correto. Ela se orientou por si mesma. E aí ela tomou do fruto, comeu e deu também para o seu esposo. E aí a queda de Adão e Eva, a gente sempre pensa, bom, porque eles comeram do fruto. Mas, na verdade, no fundo, a queda foi porque deixaram de obedecer a palavra de Deus. Deixou de obedecer a palavra do Senhor. O comer o fruto foi só consequência do desobedecer a palavra de Deus. Então tinha a palavra de Deus, a palavra do mundo, do próprio Satanás, e agora como é que eles vão tomar a decisão? Ele diz: não, nós vamos examinar, nós vamos olhar e achar o que é mais certo para nós. O mais certo foi ouvir o mundo, ouvir o próprio Satanás, a velha serpente. E então eles comeram e caíram. Então a queda, ela vem aí exatamente nesse momento em que Eva, Adão, deixaram de ouvir a palavra de Deus. Deixaram de obedecer a palavra de Deus. Então, já começando a construir a nossa narrativa, para pensar hoje, quando é que o homem, a mulher, quando é que o jovem, quando é que nós pecamos? É quando eu fiz isso. Não, começa quando eu deixo de olhar para a palavra de Deus. Mas são muitas vozes, muitas coisas falando. Bom, lá tinha Deus e tinha o mundo falando. A questão é, qual que vai ser a régua para a minha vida? E isso é importante para nós crentes, para nós mesmos. O que rege a nossa vida? Né? É o meu próprio conhecimento, a minha própria vontade, o que me agrada ou o que Deus diz? Né? Então, comecemos a nossa narrativa a partir disso, né? Para chegar na sólida escritura. Bom, então tá bom, mas lá Deus falava com eles, como Satanás falou com eles. Mas e agora?
Como é que eu vou, onde é que eu vou encontrar a palavra de Deus? Onde é que eu vou obter Deus falando a mim? Por onde é que Deus fala? E aí, essa questão, irmãos, é que vai levar ao principal debate da reforma, a ideia da sola escritura. Porque a Igreja Católica Romana, e então ela diz, bom, a palavra de Deus é que nós devemos nos orientar por ela. Mas como é que nós chegamos à palavra de Deus? E aí a Igreja Católica, ela reivindicava, e reivindica até hoje, uma estrutura tríplice para se chegar à vontade de Deus. Como é que eu sei a vontade de Deus? Então a Igreja Católica reivindicou aí uma estrutura simples, para poder se chegar a, de fato, a palavra de Deus. Eles creem na Bíblia. Eles creem na Bíblia. Como uma igreja pentecostal, crê na Bíblia. Como a igreja congregação cristã, crê na Bíblia. Como os maçons leem nas suas reuniões, salmos da Bíblia. Então a Igreja Católica também crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas como é que se chega à palavra de Deus? E aí ela criou essa estrutura chamada autoridade tríplice, para chegar à vontade de Deus. Então ela diz, nós temos as Escrituras, nós temos a tradição da igreja, e nós temos o chamado magistério. Então, o que era esse magistério, né? É exatamente o Papa, como ele é um sucessor apostólico, ele se sentou na cadeira de Pedro. Então, quando ele fala lá da ex-cátedra, né, que é chamada assim em latim, ele é infalível. Ele tem autoridade apostólica. O que você vê nas igrejas pentecostais hoje? A autoridade apostólica. Se é apóstolo, então a palavra é palavra inspirada. Não é? É Deus falando. Então, quando alguém diz, olha, Deus tem uma palavra para você, Deus me revelou isso, eu estou reivindicando esse magistério da Igreja Católica. Lá ainda é só o Papa, mas na Igreja Pentecostal todo mundo tem essa autoridade aí. Né? E para dizer para a vida das pessoas. Então, a Igreja Católica criou essa tríade, a Bíblia, as tradições, quer dizer, eles iam interpretando cada situação conforme a tradição, e também essa ideia de magistério. Né? O Papa como sucessor de Pedro, então é um apóstolo, ele está dirigindo a barca de São Pedro, não é assim que eles falam? Então, juntando esses três, nós temos a vontade de Deus. Nós temos a palavra de Deus para nós. Né? Então, era assim, e é assim até hoje, que a Igreja Católica chega à conclusão dizendo que isso é a palavra de Deus. Mas temos a Bíblia, temos a tradição, e o Papa, então acaba sendo o Papa, e muitas vezes, muito mais autoridade do que a própria Bíblia, porque eles vão juntar os três. Né? Vai juntar os três aí. Eu até coloquei uma questão do catecismo católico aqui, só para os irmãos terem uma ideia, no parágrafo 97, e eles falam assim, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus, no qual, como em um espelho, a Igreja peregrinante contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. Então, olha aí, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Né? Então, quer dizer, é um depósito da palavra de Deus, e como um espelho, refletindo para a igreja, ou através dele a igreja recebe aí a própria fala de Deus. Então, por isso você vai entender por que chegou só a Escritura. Porque já a tradição ali estava. Né, dos papas, essa questão toda. Mas eu tenho mais um parágrafo ainda do Catecismo Católico. Não é do nosso não, viu, gente? Isso é do Catecismo Católico. Bom, aí diz assim, o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiada só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, ou seja, o Papa. Então, olha a teologia da Igreja Católica. Se você disser, mas vocês creem na Bíblia? Cremos na Bíblia. A Bíblia é autoridade para vocês? É autoridade para vocês.
Mas como é que você sabe que Deus está falando? Olha, nós temos um critério fácil. As Escrituras, nós temos a tradição e nós temos o magistério, que são lá quando os bispos, e acima deles o bispo lá em Roma, que é o sucessor de Pedro, que é o Papa, então é a vontade de Deus, é Deus falando a nós, dirigindo a igreja. Então é assim, e não mudou não, eles continuam dessa maneira. Eles continuam vivendo assim. Então, essa era a relação deles, né, da Igreja Católica, que era uma igreja só naqueles dias. Era assim que eles viviam naquela maneira, antes da Reforma, e depois da Reforma, teve o Concílio de Trento, onde eles vieram reafirmar essa ideia da tríade, né? Reafirmar essa ideia aí. Mas tem mais um ainda, mais um do catecismo deles lá. Olha aí, parágrafo 80. A tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas, compenetradas entre si, com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem com que uma coisa só tendem ao mesmo fim. Então, quer dizer, as mesmas juntas, a mesmo pé de igualdade. Não está vendo o problema? Porque muitas crenças católicas e tudo, e as pessoas creem como sendo de Deus, por causa disso. A Bíblia não diz. Mas a tradição diz. Bom, a tradição nunca teve isso. Bom, mas o Papa disse. Como os irmãos viram aqui, unidos, compenetradas, na mesma autoridade, igual. Igual. Então é assim que eles se orientam, assim eles se orientavam, assim eles viviam. Assim eles viviam. Bom, até aqui está tudo ok? Dá para... Então tá bom. Então a gente vai construir essa narrativa, porque a gente chega, por que só a Escritura? É porque Lutero e os reformadores gostavam da Bíblia só e tal, tão mal nisso. Mas olha aí, desde lá de Adão e Eva, a voz de Deus é a voz do mundo, a voz do próprio Satanás. Bom, então vamos crer só na voz de Deus. Mas como é que nós chegamos a essa voz de Deus? Aí a igreja foi desenvolvendo e criou essa tríade, assentou-se sobre ela, exatamente isso. A Bíblia, né, a tradição e também o magistério. Né, em latim, magistério, mas a ideia de magistério da igreja. Por isso, só os padres, só os bispos podiam ler, dar o entendimento que eles queriam. Por exemplo, a última peste que tivemos, e aí é interessante, eu esqueci em qual cidade agora, mas tem uma estátua muito grande lá de um anjo com a espada na mão. Porque era a época da peste, muito severa, e matando muita gente. E então o Papa, do seu magistério, diz que Deus estava dizendo para ele a ideia de fazer uma grande procissão, que durante essa procissão Deus iria cessar a praga. E então ele sai nessa procissão, muitas pessoas morreram durante essa procissão, e até que chegou um ponto que o Papa diz que viu naquele lugar um anjo com a sua espada ali, né, que estaria exatamente agora cessando aquela praga. E assim aconteceu, né, e então virou o que agora? O magistério, porque o Papa, como homem de Deus, falando, era Deus falando para eles. Deus falando para eles. Então, é assim que a igreja pensava, é assim que a igreja católica pensa até hoje. Bom, e foi nesse ponto, então, agora, é que nós vamos entrar a ideia aí dos reformadores. A ideia dos reformadores. É nesse ponto agora que eles vão se manter firmes, e é nesse contexto que entra a ideia da só escritura. Vocês têm essa foto aí bastante emblemática, não é uma foto, né? Aqui é uma foto, mas é um muro chamado o Muro dos Reformadores. Está lá em Genebra, na Suíça. A partir da esquerda você tem o Guilherme Farel, depois você tem o João Calvino, tem o Teodoro de Beza e o John Knox. O John Knox é fundamental para nós presbiterianos. O John Knox é que, de certo modo, é o pai do presbiterianismo, né? Da forma como nós somos presbiterianos, representatividade. Então, somos reformados, mas presbiterianos devemos muito para John Knox. John Knox, que estudou com Calvino, vai para a Escócia, e ali, então, a igreja presbiteriana, né, a partir aí do ensinamento, do entendimento de John Knox. Então, John Knox é muito importante, relevante para nós, presbiterianos. Bom, então, meus irmãos, os reformadores ali, acreditando, dizendo,
Só a Bíblia é que é a fonte única, infalível de revelação. É a palavra de Deus. É a única fonte infalível e disponível para instruir a igreja a respeito dos assuntos de fé e de prática. Não é o Papa, não é a tradição, não é? Mas somente as Escrituras. E então eles vão rejeitar a ideia de que a igreja precisava de uma segunda fonte infalível, não é, para poder se chegar à palavra de Deus. Então a tradição precisava dela daquela maneira, não é? E o magistério do Papa também não. E foi aí que os reformadores então vão usar essa palavra de só escritura. Essa expressão aí, expressão da preocupação com a autoridade da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Somente a Bíblia. Ela é uma autoridade suprema para nós. Não o Papa, não as tradições, mas somente as Escrituras. Então, por isso nós vamos chegar, né, hoje, essa ideia de só Escritura, por causa disso. Como é que se chegava a palavra de Deus? Através da Bíblia, tradição, magistério. E eles vão dizer não. Por isso que quando você trata da reforma, dos 5 solas, na verdade, são os pilares, né, da reforma, o primeiro deles é as Escrituras. Porque se você só vai crer que você é salvo pela graça, somente pela fé, porque a Bíblia te diz isso. Você vai crer que você somente Jesus Cristo, porque a Bíblia te diz isso. Né? Você vai chegar a esses outros assuntos por causa da Bíblia. Se você tirou a Bíblia, você vai crer em Jesus e Maria. Você vai crer na salvação pela fé, mas vai crer também nas boas obras. Então, este é o papel da Bíblia para nós. E aí vocês veem a narrativa tão importante hoje para nós, a igreja evangélica. Porque quando você crê na autoridade apostólica dos outros apóstolos, você crê numa revelação fora, aí você vai crer na experiência mística. Aí você vai crer que Jesus salva, mas se você não der o seu dízimo, você está fora. Você vai crer que Jesus salva, mas você não usou uma saia maior, ou se você, questão do cabelo, os costumes, você está fora. Por quê? Porque você está crendo em costumes e coisas fora das Escrituras. Então, olha a importância para nós das Escrituras. A importância para nós das Escrituras mesmo, que os reformadores vieram e falaram, defenderam ali. Bom, você tem também essa ilustração aí, que ela é bastante emblemática também para a reforma, para a questão da sola escritura. Muito importante. Aqui nós encontramos Martinho Lutero, e ele está na chamada Dieta de Worms. Dieta de Worms. Dieta não é só aquilo que eu tento fazer, não, para emagrecer, não, sabe? Dieta é, na verdade, um concílio, é uma assembleia. Detalhe lá, é uma assembleia. E essa assembleia, ela foi convocada pelo imperador Carlos V. Né? E era um convite para que Martinho Lutero viesse negar as Escrituras e voltar para costume, para costume dos papas, para o magistério, para a tradição. Então, era exatamente para negar somente as Escrituras. Então, essa assembleia foi convocada por Carlos V, né, para que Lutero viesse ali e negasse. Ele tinha cometido crimes contra a Igreja Católica, né? Então, foi chamado ali para esse momento. Então, Dieta de Worms, que era uma assembleia, né, um concílio, convocado pelo rei aí, o Carlos V, para que Lutero voltasse atrás. E chamada Worms, porque é bem possível que o Maurício conheça essa cidade aí. Né? Worms é uma cidade lá alemã, né? E então é capaz que ele conheça essa cidade, não sei, ele pode até falar depois aí. Conhece, Maurício? Não? Então, uma cidade lá, e aí uma cidade alemã, e ele foi convocado lá para poder exatamente apresentar, se desculpar, pedir perdão para a igreja, dizer, não, o Papa está certo, a tradição está correta, e esse negócio de crer só na Bíblia não é inteira a verdade de Deus, né? Porque a igreja tinha 3 pilares. Né? E então Martinho é chamado lá, em abril do ano 1521, ele está diante de todo o poder do mundo naqueles dias. Ali está o rei e estão os bispos da igreja, quer dizer, era o poder do mundo, né? O rei
e o poder espiritual. Estava ali a cúpula da igreja também. E é interessante, porque na bula de convite, de convocação para que Lutero fosse aí, chamada de bula Excursus Domini, era assim, uma admoestação caridosa. É que nós estamos dando um ato de misericórdia para Lutero. Então, ele vinha negar tudo isso e afirmar, não, a igreja tem razão, é assim mesmo e tal. Então, era chamado de admoestação caridosa. E era para Lutero ter 60 dias, para ele, quer dizer, dando chance, ser misericordioso com ele, para que ele viesse e apresentasse ali, negasse o que ele estava propondo, inclusive lá nas teses, né, que ele tinha colocado no castelo de Wittenberg. E caso ele não negasse o que ele disse, ele seria excomungado. E é interessante porque Lutero compareceu lá, ele foi, e aí ele diz um textão aí, mas muito interessante. Não sei se os irmãos estão conseguindo ver esse texto aí. Conseguem visualizar? Então, isso aqui é muito importante, porque você só a Bíblia hoje, você só crê nas Escrituras hoje, porque Lutero tem essa palavra aqui. Naquele momento, diante do poder do mundo, do Papa, e diante do poder espiritual, que era a igreja, os bispos, né, o clero, e o Lutero disse, ele sabia que estava sobre ele a excomunhão, né, e a igreja é o seguinte, nós estamos sendo caridosos com Lutero. E aí Lutero compareceu diante daquela assembleia, ele recusa ali retratar, antes reafirma a ideia da autoridade das Escrituras, e ele diz o seguinte, diz isso aí, a não ser que eu seja convencido pelo testemunho da Escritura, ou por clara razão, pois não confio nem no Papa, nem nos concílios isoladamente, visto que se sabe muito bem que eles têm errado e se contraditado muitas vezes. Estou preso às Escrituras que citei e a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso retratar-me e não me retratarei de coisa alguma, uma vez que não é seguro nem correto ir contra a consciência. Não posso agir de outra forma. Aqui estou. Deus me ajude. Amém. Então, olha a fala dele, olha a postura dele com relação às Escrituras. Isso é muito importante para nós hoje, meus irmãos. Porque quando, às vezes, fomos colocados diante de situações como Adão e Eva, seja em qualquer situação, em um negócio, em alguma corrupção, em levar uma vantagem, em agir de um modo moral complicado, em fazer alguma concessão, pensar como Lutero. Lutero estava diante do poder espiritual daqueles dias, diante do poder mundial, que era o rei, e ele diz, a não ser que eu seja convencido pelo testemunho da Escritura, eu não vou votar. Então, nós crentes, a gente pensar nisso, qual que é o papel da Bíblia na minha vida? O papel da palavra de Deus na minha vida. E então é chamado esse princípio aqui de Lutero de só a Escritura, de somente as Escrituras. Porque, em outras palavras, o que Lutero está declarando naquele momento? Que só aceitaria, que só mudaria de opinião, não é, se ele fosse exatamente naquele momento ali, se ele fosse convencido pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Porque as Escrituras eram a palavra de Deus, infalível para a vida e para a prática dele. Então, isso aqui forneceu o combustível necessário para iniciar aí, né, ou dar procedimento à reforma. Porque se Lutero diz, não, o crente é salvo pela fé, justificado pela fé. Mas se ele voltasse atrás aqui, a Igreja Católica dizia não, pela fé, mas também pelas boas obras e tal e coisa e tal. Então tinha que reafirmar as Escrituras. Então, esse ponto, então essa fala aqui de Martinho Lutero, ela é muito importante. E muito importante para nós. Por exemplo, a gente falou muito nesses últimos anos sobre corrupção, né? Rapaz, olha o que fizeram, destruíram as empresas eram corruptas, corruptores também, aquela coisa toda. Agora o Serra, né? Que a gente achava que o Serra era
né? Olha o Serra, olha a filha dele, a filha do Serra, juntamente com ele, certamente convencida pelo pai e fez o que fez, né? Eu penso assim. Então a gente olha aí. Mas vocês viram passar nesses últimos dias o número de pessoas que pediram R$600 lá do governo? Pessoas que não precisavam mais, e nem tinha direito, e nem precisava de modo algum. Mas fizeram. E será que nesse mundo evangélico que nós temos no nosso Brasil, não teve algum crente agindo assim? É bem possível que tenha. Então, o que vai nos segurar? As Escrituras. As Escrituras. Então, olha, meus irmãos, nós precisamos ter posturas em todos os momentos, mas no momento de estar na faca cortando na gente, a semelhança de Lutero aqui, né? Então, essa ideia vai formar o combustível, ou é o combustível necessário para que a reforma tome corpo, caminhe e passe pelo que passou. Pessoas morreram, homens e mulheres morreram, mas por causa das Escrituras, né? As Escrituras, ela é o meio, né? O meio por excelência através do qual Deus fala a nós. A Bíblia ela é a palavra de Deus. É por meio dela que Deus fala ao nosso coração. Ao nosso coração. E através dela que Deus dirige a nossa vida. E a nossa visão de mundo, de cidadãos, politizados ou não, de homem, de mulher, é exatamente as Escrituras, a palavra de Deus, né? Então, a importância da palavra na nossa vida, meus irmãos. Foi para a reforma e para nós também. Bom, uma outra ideia que eu quero destacar aqui o Joe Bick, esses 3 pontos aí, isso é do Joe Bick. E ele vai falar numa palestra dele como é que os reformadores libertaram a Bíblia da hierarquia da Igreja Católica. Como é que libertou a Bíblia, a palavra de Deus, das garras da Igreja? Porque quem mandava era, na verdade, o magistério, era só o Papa, né? Ou as tradições. Não era da Bíblia. Então, como é que os reformadores, os pais reformadores, como é que eles libertaram a Bíblia das garras da Igreja? E aí ele vai colocar essas 3 maneiras aqui. Primeiro, foi através da tradução das Escrituras. Através da tradução das Escrituras na linguagem do povo. O povo podia ler. E Martinho Lutero, então, tão importante a questão da posição de Martinho Lutero, porque o que ele fez? A Bíblia na língua alemã. Os alemães poderiam ler a Bíblia. Antes, era só o magistério, só os padres. As missas celebradas em latim. Então, era só o ritual, não importava se as pessoas entendiam ou não. Imagine a igreja chegando no Brasil, do descobrimento, os padres juntos, os jesuítas juntos, catequizando índios e ensinando, rezando as missas em latim. Quer dizer, não adiantava ter Bíblia, nada. Então, como é que ele libertou a Bíblia, a palavra de Deus, das garras da igreja? Primeiro, as traduções, chegando em nossas mãos. Então, o valor de ter nas nossas mãos hoje, nós podemos ler, podemos entender, cada um na sua casa tem mais de uma Bíblia, 2, 3 Bíblias, não é essa coisa. Então, começou traduzindo a Bíblia para a mão das pessoas. E aí é interessante, hoje nós estamos com a internet, no advento da internet e a pandemia, fazendo a gente sair e ir para as mídias sociais, né? Ir para os nossos canais, pedir para que alguém se inscreva e assine o sininho. E eu acho que vocês não me contaram, mas eu acho que quando vocês viram eu pedindo aqui, olha, inscreva no nosso canal e assine o sininho, vocês racharam o bico, né? Porque o pastor está achando que ele é o Whindersson, né? Fazer isso aí. Mas é interessante a gente fazer isso aqui. Sabe, o que foi para a reforma, a imprensa, é o que a internet está sendo para nós hoje. Se não tivesse lá inventado a imprensa, traduzir a Bíblia, Lutero traduziu em menos de 1 ano, e chegar na mão das pessoas, as pessoas continuariam crendo na Igreja de Roma. Então, a gente, às vezes, demoniza a internet, né? Mas o uso consciente dela é fantástico.
Lá foi escrita, panfletos escritos e tal. Aquelas 95 teses chegou aos rincões mais profundos da Alemanha. Né? Distante ali, as pessoas vendo o que Lutero estava pensando, e a própria Bíblia. Então, primeiro, através das traduções, na língua do povo. Louve a Deus pelos estudiosos. Louve a Deus pelas traduções que chegaram na nossa língua hoje. Segundo, pela pregação expositiva. E aí, essa pregação, ela começou com um zwinglio. Pregação expositiva pode parecer um nome meio complicado e tudo, mas o que é? A ideia de expor as Escrituras. Ler e dizer o que está dizendo aqui. O que ela está dizendo aqui. Né? Você vê, às vezes, alguns pregadores famosos, hoje em dia, né, que fixam entre nós aqui, mas um Cláudio Duarte, né, maravilhoso, o povo gosta, bilhões de inscritos lá. Qual texto que vocês viram ele ler e falar daquele texto? Ele cita texto, joga texto. Mas qual texto você pode chegar, fazer um mapa mental lá, Larissa, e dizer, não, foi esse texto aqui? Não tem. Isso é um problema. Então, como é que libertou a Bíblia da palavra de Deus dessas garras terríveis? Primeiro traduzindo, chegando na mão do povo. Depois, através de pregação expositiva, lendo e dizendo o que está lá na Bíblia. Terceira coisa, através de uma exegese gramática histórica, né? E você pode pegar um mais profundo para nós, seria esse comentário de João Calvino. Né? Então, a exegese. Exegese, em palavras simples, seria uma interpretação. Exegese é trazer para fora exatamente os fatos. Interpretando, trazendo aquela questão histórica dita há 2000 anos atrás e você trazer isso para o nosso entendimento. Olha para você ver uma coisa simples que a exegese traz para nós. Por exemplo, você vê o Salmo 1, falando do justo, o homem que serve a Deus, que teme a Deus. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Isso não tem muita força para nós. Porque eu estou do lado aqui da minha casa, aqui, um monte de árvores. Você na sua calçada aí, carro quebrando galho, caminhão dando ré em cima dela, mas a árvore está lá, agora, florida, bonita. Mas agora pensa na época, uma região semiárida, muitas vezes você andando por deserto, e você vê uma árvore frondosa, bonita. Certamente há um oásis ali perto, raízes profundas, para chegar ao veio de água. Ele diz que o servo de Deus é isso. Ele está num lugar árido, em um mundo, mas as raízes dele estão tão fundas, chegando a Deus, que ele consegue florir em meio a um mundo que é um deserto. Você consegue florir, ser uma luz nas mãos de Jesus, numa empresa onde às vezes só você serve a Deus. Dando aula numa escola onde só você é temente a Deus. Dando aula ou trabalhando em um lugar que você tem lá mais 50 evangélicos, mas o cara crê em todo tipo de coisa, o cara vê anjo em todo lugar, e você é o único que crê só nas Escrituras. Mas você consegue se manter ali. Esse é o Salmo 1. Então, a exegese histórica, gramática histórica, ela consegue olhar lá quando disse, quando Davi disse, quando outros disseram, quando o profeta disse, quando Ezequiel falou, esse povo estava lá indo na Babilônia, e você consegue trazer as verdades de Deus para hoje. Para hoje, para a nossa vida. Então, a importância da exegese gramática histórica para aplicar verdades lá para nós hoje. Né? Porque a revelação de Deus ela vai se abrindo, se alargando, até chegar a nós hoje. Então, foi assim que libertou a Bíblia das garras da igreja. E o que a igreja chamada evangélica hoje, o que ela faz hoje? Ela está de novo com essas garras, talvez com outra roupagem, mas com essas garras abafando a Bíblia de novo. Então, você vai ter de novo a tradição, você vai ter de novo hoje a autoridade apostólica. Põe na rádio Renascer, lá, gospel,
e vê o que diz. As pessoas chamam, inclusive, do pai apostólico, né? Porque ele é o apóstolo. E eu ouvi uma certa feita, ele dizendo o seguinte, eu sou apóstolo, então estou na mesma autoridade de Paulo. Mas entre Paulo, que falou há não sei quantos anos atrás, e eu hoje, eu fico com a minha palavra. E a igreja se orientando a partir da palavra dele. Ele é apóstolo. E onde é que está a pregação expositiva? Também não. Então ele cita um versículo e a partir dali ele faz o seu sermão. Onde está a exegese também, olhar a questão histórica? Olha de um modo negativo. Você vai encontrar trazer a arca de volta, atrás do véu. Meus irmãos, Jesus rasgou o véu. Eu não quero voltar para trás do véu. Jesus rasgou o véu. A arca tinha o maná, tinha a tábua de Arão e os 10 mandamentos da lei. Jesus veio e disse, eu sou hoje a palavra, eu sou hoje a lei. Eu sou o pão do céu. Eu não preciso mais lá do maná. Então, mas o que está fazendo? De novo, as garras tampando as escrituras de novo. E lembra o primeiro verso? Jeitosamente está torcendo e substituindo a palavra de Deus. Então, assim, foi que os reformadores libertaram a Bíblia, libertaram a palavra de Deus das garras da igreja daqueles dias, por meio de uma tradução, quer dizer, todo mundo tem a Bíblia nas suas mãos. Depois, a pregação expositiva, é ler o texto aqui, explicar o texto. Porque já é dito também que alguns pregadores só leem o texto, né? Só para ter texto, né? Para dizer que tem que ter o texto. Então ele lê o texto, foge do texto, nunca mais volta ali para o texto, né? Então não deve ser esse o estilo de pregação que rege a igreja, que faz jus à palavra de Deus. E depois essa exegese gramática histórica, né? Os comentários de Calvino falam muito sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia é autoridade para nós, ela é suficiente para nós, e ela é inerrante. Toda palavra é inspirada por Deus e útil para tudo. E inerrante. Então não precisa ter conceito assim, mas eles eram muito radicais, talvez eles erraram lá e Deus deu uma aperfeiçoada agora falando para o apóstolo. Não, ela é inerrante. Então ela é autoridade, ela é suficiente, você não precisa de algo mais, e ela é inerrante. O que Deus diz, esta é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Se Deus diz para Adão e Eva, se comer, vai morrer. É isso mesmo que aconteceu. É isso mesmo que aconteceu. Porque ela é inerrante. E aí a nossa confissão de fé, se você tem uma Bíblia de Genebra dessas mais atuais, você já tem a confissão lá, né? No encarte lá, que é muito bom. De outra forma, você pode ter esse aqui, livrinho de bolso, né? Então, você carrega no bolso, tá lá, você quer esperar ler um trem lá, os caras vão ler Paulo Coelho e você lê a confissão de fé, tá bom? Aí a confissão de fé, já no início, ela vai falar sobre as escrituras, porque ela começa e vai falar sobre isso. Aí no capítulo 1º aqui, falando sobre as escrituras, no capítulo 1º, no parágrafo 6º, é isso mesmo. No parágrafo 6º. Então, a nossa confissão de fé, no capítulo 1º, no parágrafo 6º, já diz assim: todo o conselho de Deus a respeito de todas as coisas necessárias para a sua própria glória, salvação, fé e vida do homem é expressamente estabelecido nas Escrituras. Ou, por consequência boa e necessária, pode ser deduzido das Escrituras, as quais nada a qualquer momento deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições dos homens. Então, se nós somos reformados, nós temos assim nas Escrituras. Sabe quando alguém fala um negócio para você, uma experiência dele, e ele fala com tanta convicção assim sobre Deus, que você fica lá pensando, será mesmo? Rapaz, ele me contou um sonho ali, o trem era tão real, será? Lembra de Lutero, lembra da nossa confissão, o que as Escrituras dizem sobre isso? Mas ela diz mais, antes um pouquinho, no capítulo 1º, no ponto 4º, falando sobre a autoridade das Escrituras. Fala assim,
A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Então, ser reformado é isso, né? Ser presbiteriano é exatamente isso. Então, sabe aquela experiência que até a gente fica meio balançado? Cara, pensa no que Paulo disse em Gálatas. Ele diz, se eu voltar aqui e falar outro trem para você, ou se um anjo vier e falar para você, ele diz, fica com as Escrituras. Martinho Lutero diz, se eu chegar num lugar que faça chover milagres todo dia, eu fico com as Escrituras. Estava ali o rei, estavam ali os representantes da igreja, o poder espiritual e o poder terreno. Lutero diz, eu fico com as Escrituras. Será que isso tem alguma coisa para falar para nós do papel, da importância da sola Escritura? Então, olha a importância aí. E por isso que sola Escritura, meus irmãos, não é para ser só um slogan. Não é para eu, talvez, postar no meu boné, na minha camiseta, só Escritura e tal. Não. Ele é um ponto a ser crido, ser dirigido mesmo pelas Escrituras. Ser dirigido mesmo. Porque essa é a ideia da palavra de Deus para dirigir a minha fé e a minha prática. Porque muitos têm a sua Escritura, mas a ideia só é de crença, mas de fé e de prática também. A minha prática. Infelizmente, muitos dizem, não, só a Escritura. Eu creio só nas Escrituras. Mas é somente um slogan para ele. Por que é um slogan? Você pergunta para ele, quantas vezes você já leu as Escrituras? Quanto tempo você gasta com a Bíblia? Diz, rapaz, eu comecei aí 6 meses, já estou no final de Gênesis, né? Qual o lugar das Escrituras de fato? Veja, homens, mulheres morreram. Mas eu estou falando para jovens aqui. Mas eu sou muito jovem, né? Eu estava pesquisando e vi que os maiores revivamentos que aconteceram no mundo começou com jovens. Jovens de 26 anos. Jovens de 27 anos. Pessoas compromissadas mesmo com as Escrituras, sendo dirigido por elas. Creio assim, vivo assim, dirigido pelas Escrituras. E em todos os momentos, em todas as decisões. E fizeram grandes diferenças, tiveram grandes importâncias no mundo de então. Né? E já dizia lá também o missionário, que o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem, de uma mulher, né? Compromissado de fato com Deus, com as Escrituras. Então, que Deus nos ajude dentro dessa ideia que os irmãos têm, estão estudando, buscando conhecer mais, porque também não é só para conhecimento não, viu, gente? Esse negócio de aumentar o cabedal de conhecimento, mas não ir para a prática, é mais condenação. Precisa conhecer e viver isso. Porque também tentar viver sem conhecimento é crendice, é superstição, não tem valor nenhum. Né? Você vê os movimentos espiritualistas, os Quakers, eles eram muito piedosos, mas sem conhecer. Muito piedosos, sem conhecimento. Viram uma seita. Então, precisamos conhecer, mas não esfriar, praticar. Né? De fé, de credo, mas também de prática, né? A nossa prática também. Então, nós devemos estar sempre vigilantes para não abandonarmos esse princípio aí da sola Escritura. Dizer uma passagem nas Escrituras não é verdadeira, porque não a entendemos ou não concordamos com ela, é violar a autoridade da Escritura. E o que a gente vê muito? Porque às vezes a pessoa não entende ou não concorda, e então ele nega. Ele está errado. Né? Ele está errado. Está violando o princípio das Escrituras. Está violando o princípio aí das Escrituras. Então, meus irmãos, eu queria somar um pouquinho mais para vocês hoje, pensando nessa ideia de só Escritura, né? Há muitas coisas a ser falado, há pessoas que negam esse princípio da só Escritura, negam mesmo, né, essa questão. Muitos não negam, mas jeitosamente negam. Jeitosamente negam, né?
as Escrituras. Por exemplo, eu falando sobre igreja, hoje de um modo geral da igreja evangélica. Até eu preciso pedir para vocês, se der, para falar alguma coisa lá no chat, no nosso chat lá. A igreja neopentecostal. E ela vai afirmar a experiência pessoal como tendo a mesma autoridade da Bíblia. Né? E você também já viu aquela igreja que o pessoal vai buscar a palavra de Deus, vai num lugar, vai no outro, ele está com um kitzinho, tem Bíblia, tem véu, tem tudo, mas ele vai buscar. Ele está buscando uma experiência lá do pessoal, de quem vai falar ali. E as seitas? A experiência, não é? E os escritos do fundador daquela seita. Então está regendo por aquilo que ele diz, por aquilo que ele escreveu, né? E coloca na mesma autoridade das Escrituras. Se é na mesma, então está mais do que as Escrituras. Então, como disse Martinho Lutero, a Escritura Sagrada é o verdadeiro tesouro da igreja. Então, eu queria que vocês ficassem com essa frase de Martinho Lutero. A Escritura é o verdadeiro tesouro da igreja. Não temos outro tesouro a não ser as Escrituras, né? Ela que fala de Jesus. Tá bom? Alguma colocação? Alguém no chat aí quer falar alguma coisa também? Qual tem sido essa experiência de vida de vocês com a igreja, né? Como é que as pessoas têm agido com relação a isso? E pensa naquela questão, jeitosamente, porque a pessoa não chega e nega, mas jeitosamente torce. Sabe aquilo lá que a gente recebe no celular lá da Bíblia? Todo dia manda um versículo e a gente lê, eu estou lendo a Bíblia, eu já li um versículo hoje. Bom, isso é caixinha de promessa, isso não... É igual o nosso regime lá, querer comer só biscoito, comer biscoito recheado, comer um negócio. Isso só deixa a gente mais obeso, né? E não alimenta. Então, é ler as Escrituras mesmo. E pensa nisso. Não somos a primeira geração. Adão e Eva, a voz de Deus ou a voz do mundo? Eva pensou e disse, bom, eu vou voltar para mim, eu vou olhar e o que eu achar que é certo. E aí, o que o homem acha que é certo, normalmente? A voz do mundo. A voz do mundo. E aí, a igreja, para chegar, o que é a palavra de Deus, criou essa tríade. As Escrituras, a tradição e o ministério da igreja. Martinho Lutero, levantando e entendendo, disse, não, somente as Escrituras. E ela foi liberta aí através da tradução, através da pregação expositiva e através da exegese. E se você estiver em algum lugar semelhante à dieta de Ormes, mantenha a sua posição. Mantenha a sua posição. Mas a Bíblia não diz que eu não devo fumar, por exemplo. Mas ela diz que você é templo do Espírito Santo. Qualquer coisa fora disso, você está trabalhando contra o templo do Espírito Santo, profanando o templo do Espírito Santo. Então, você já sabe que não é para você. E outras coisas mais, né? Tá bom, meus irmãos? Deu para ajudar aí um pouco, somar um pouco aí? Com certeza, pastor. Muito obrigada por o senhor ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pela mensagem. Que o senhor continue te abençoando e te usando como instrumento nas suas mãos.